Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Bruna, professora de Química, e hoje nós vamos falar sobre o número de Avogadro, agora conhecido como constante de Avogadro, tá? Bom, aqui eu coloquei essas substâncias para a gente falar um pouquinho sobre o mol, tá? Bom, até mesmo amostras minúsculas de substâncias químicas, elas possuem números enormes de átomo, tá bom? De íons ou de moléculas. E aí, por isso que eu coloquei essa fotinha aqui para vocês. Ó, aqui eu coloquei uma referência, tá? Algum tipo de referência para a coleção de um número grande desses objetos seria muito útil. Então, por exemplo, uma dúzia é uma referência a uma coleção de 12 objetos. Ou o exemplo da banana, né? Quando a gente pede uma dúzia, a gente sabe que tem que vir aí 12 bananas, tá? Então, essa é uma referência que nós temos. E aí, na química, nós usamos a unidade chamada mol, tá bom? Ela representa a quantidade de matéria, átomos ou moléculas de uma substância qualquer, tá? Aí, com ele, pode-se calcular de forma simples quantos átomos tem uma barra de ferro, por exemplo, tá bom? E aí, para calcular a quantidade de átomos, de moléculas de uma substância, a gente usa a constante chamada constante de Avogadro, tá bom? Aqui eu coloquei uma foto desse cientista, esse número é referente ao nome dele, tá? A constante de Avogadro, ela faz relação entre mol e número de átomos e moléculas, beleza? Então, 1 mol é igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23. Sim, é um número muito grande, ó. 6,023 vezes 10 elevado a 23. Geralmente a gente nem vai usar esse 3 aqui para ficar mais fácil, tá? Ó, 6,02 vezes 10 elevado a 23. É um número imenso que a gente deixa pequenininho para ficar mais fácil de sempre escrever ele, tá bom? Então, a cada 1 mol, eu vou ter essa quantidade de átomos, de moléculas. Isso quer dizer que para 1 mol, qualquer substância tem-se essa quantidade de partículas, tá? Aí agora eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês compreenderem. Bom, 1 mol de átomos de ferro é 6,02 vezes 10 a 23 átomos de ferro, tá bom? Então, 1 mol é igual a essa quantidade de átomos de ferro. Quando a gente fala de molécula também, 1 mol de molécula de água equivale a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, tá? Então, 1 mol de molécula significa a constante de Avogadro. 1 mol de átomo significa a constante de Avogadro na quantidade de átomos, tá? É que vocês precisam entender que em uma pequena amostra de água, essa molécula aqui que eu coloquei da água, em uma pequena amostra de água nós temos diversas moléculas, tá? Se pegar um pouquinho de água aí na sua casa, nós temos diversas moléculas. Então, a cada 1 mol é esse número aqui de moléculas que nós vamos ter. Deu para entender aí? Bom, então é isso, tá? Nos exemplos que eu coloquei aí para vocês, foi colocado que está contando átomos, moléculas ou outros, tá bom? E não faz sentido dizer apenas 1 mol de água, por exemplo. Por padrão, deve ser especificada a natureza da substância, tá bom? No exemplo, a água é molécula e não átomo, então a gente precisa ter essa noção aí, tá bom? Por que que é molécula, galera? Porque formou uma molécula aqui, ó, nós juntamos, tá bom? O ferro está sozinho, então é um átomo de ferro, tá? Bom, vamos lá então. Aí aqui eu coloquei um exemplo para vocês. Como é que a gente vai descobrir essa constante de Avogadro? Eu coloquei aqui uma questão simples. 2 mol de molécula de água são quantas moléculas? Bom, nós já sabemos que 1 mol de água é
6,02 vezes 10 elevado a 23, tá? Eu não consegui elevar esse 23 aqui, mas vocês já sabem qual é o número de Avogadro. Então, 1 mol é igual a este número. 2 mols vão ser quantos? É x, tá? Então, a gente faz a regrinha de 3. X vezes 1, coloquei aqui, 1x. E depois, 2 vezes a constante de Avogadro. 2 vezes a constante de Avogadro, tá bom? 1 vezes x é x. E 2 vezes a constante de Avogadro, o que vai ficar aqui, ó? 12,04 vezes 10 elevado a 23. E aí, a gente pode simplificar esse número para ficar menor ainda, ó. Aqui embaixo eu joguei a vírgula que tá aqui, eu passei para frente do 2. E aí, olha como é que ficou mais simples aqui. Como que eu passei a vírgula mais uma vez para frente, eu aumento o elevado aqui, de 23 foi para 24. Por quê? Porque eu aumentei uma vírgula, então quer dizer que eu tenho mais um número, tá? Aí ficou 1,2 vezes 10 a 24. Aqui em cima tinha ficado 12,04 vezes 10 a 23. Então, a gente pode ir simplificando sempre, tá? Então, sempre que a gente for fazer uma multiplicação com esse número de Avogadro, o que a gente faz? Esse vezes 10 elevado a 23, a gente deixa de canto. Primeiro, a gente só faz aqui, ó, 2 vezes 6,02. 6,02 vezes 2, tá bom? E aí, o resultado a gente coloca vezes 10 elevado a 23. Certinho, galera? Bom, é isso, eu espero que vocês tenham compreendido. Tchau, tchau e até a próxima aula.